Existe uma verdade incômoda sobre agir. E talvez seja isso que esteja te impedindo de realmente fazer as coisas que você tem que fazer, que você sabe que são importantes para você. Primeira coisa é que nós pensamos que o contrário de agir seja realmente só não fazer nada. Mas muitas vezes você se engana porque a sua mente, você fantasia aquelas coisas, então você tem a fantasia de que você vai fazer, de que você vai mudar, só que você efetivamente não faz. E só existe uma forma realmente no mundo de criar, que é agindo. Então, enquanto você fica na sua cabeça, desperdiçando a sua energia, esperando que você vai fazer as coisas e você não vai lá e faz, você não muda a sua vida. Então, sonhar é muito bonito, o poder de pensar, de falar, é incrível. Só que o que existe é o que é feito. Então, eu escrevi algumas coisas e alguns pontos que podem te ajudar a realmente começar a agir e entender, na verdade, que isso não é algo tão complicado. E existem formas de se pensar para você agir de uma forma melhor. Verdades, tá? Que doem. Agir dói. Agir não é fácil, porque quando nós agimos, quando nós nos predispomos a fazer alguma coisa, nós estamos revelando verdades sobre nós. Nós estamos mostrando nossas fragilidades. Então, enquanto nós só pensamos assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou criar isso, vou fazer, é gostoso, é satisfatório. Agora, o momento de você realmente agir, fazer aquilo, ele mexe um pouquinho aí também com as nossas verdades. Então, muitas vezes vem esse medo aí, né? Porque agir, fazer as coisas, eles realmente trazem esse desafio, né? De que assim, quando você tá pensando, você tá perfeita. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou também você achar que não vai fazer porque não dá mesmo você assim. Então, acaba que, assim, eu escrevi, bom, um caderninho aqui, algumas reflexões, tá? Então, você fica muito ali no seu imaginário, antecipando as coisas, inventando histórias e não faz. Então, o que eu quero dizer também é que agir, ele é muito mais do que você só fazer. É você se reencontrar, é você se encontrar ali na realidade. Então, a ação, ela é um espelho para você, porque ela te mostra o que você verdadeiramente é. Na cabeça, nossas histórias que nós contamos são outras. E aí o que eu trouxe, algumas sete formas para você agir. Então, para começar, agir é aceitar a verdade que você evita, porque é muito mais confortável a nossa desculpa. É muito mais confortável o mundo que nós inventamos e é muito mais confortável não fazer nada. Então, você agir é você ter a maturidade, porque quando você age, pode não dar certo, pode te mostrar algumas incapacidades suas que você na sua cabeça não tinha, e você pode errar, ou você pode acertar muito. Então, primeira coisa, agir é aceitar a verdade que você evita. Segundo ponto, agir é abandonar a fantasia da sua versão perfeita. Porque quando você pensa em agir, quando você fala assim, olha, eu vou fazer exercício, eu vou cuidar da pele, eu vou estudar mais, você cria uma versão perfeita. E essa versão, ela não existe. Então, quando você vai tentar agir, quando você vai fazer aquilo, não tem como você se tornar aquilo. Então, você fala o que? Não, deixa pra lá. Na nossa cabeça é muito melhor ter essa fantasia da nossa versão perfeita. Então, você achar que para você agir, você tem que fazer aquilo tudo certinho. Então, na minha cabeça eu fantasiei que a minha versão perfeita é aquela que acorda às 5 horas da manhã, que faz exercício, que bebe 3 litros de água, que estuda, que faz o skincare. E quando você vai agir, você vai ver que não é assim. Vai ter dia que não vai ser isso e também que você não precisa ser perfeita. Terceiro passo, terceiro ponto. Agir é escolher uma coisa, uma meta, não a vida inteira. Então, eu tenho visto uma coisa também que chama meta única. Pensa naquilo que mais
te incomoda, que você mais precisa mudar na sua vida, e comece por aquilo. Porque muitas vezes você, principalmente agora, nessa época de final de ano, nas metas do ano novo, por que isso não dá certo? Porque você criou muita coisa. Então, você colocou lá na sua meta que agora você vai fazer 1 hora de exercício por dia, que você só vai comer verduras e legumes e vegetais, que você vai beber 3 litros de água e que você vai fazer o skincare de 10 passos. Aí você vai ver que não é bem assim. Então, por que você não faz? Um objetivo por vez. Quando você conquistar aquilo, quando você agir naquilo, você passa pro próximo. Então, é uma meta única. E aí você vai se dedicar naquela meta. Eu estou com uma meta agora. Tá um pouquinho desafiador, mas toda vez eu volto pra ela. Porque eu coloquei que eu quero emagrecer 3 quilos. Então, eu não coloquei que eu quero ser uma pessoa totalmente diferente ou imaginar já num corpo diferente. Enfim, eu quero emagrecer 3 quilos. Então, todas as vezes que eu vou comer um docinho, que eu vou fazer algo mais, eu sei que eu tô fugindo daquela única meta que eu coloquei. Então, é muito mais fácil você se concentrar em uma coisa só. Então, pensa na sua vida. Se de repente a parte financeira, saúde, emagrecimento, algo, uma coisa. Depois você vai para os próximos. Você muda uma coisa, você muda a sua identidade, você muda a direção e fica muito mais fácil para você mudar outras porque você viu que você é capaz de fazer uma coisa. 4º ponto. Agir é aceitar a ação, não a emoção. Então, muitas vezes nós estamos muito animados com uma coisa. Então, quando você começa a fazer aquilo, aquela animação, aquela empolgação, e aí a empolgação vai embora. Aí é difícil, né? Porque eu, por exemplo, comprei uma bicicleta ergométrica e tava pesquisando aquilo e vendo e assim, empolgadíssima. Chegou, obviamente, a primeira semana, eu tava lá, assim, suando, ouvindo, maravilhoso. Óbvio que uma semana depois, eu vim fazer um dia, eu não tava nessa empolgação, não tava aquele brilho todo no olhar. Mas é o que eu lembrei? Não preciso estar sempre empolgada, sempre feliz pra fazer aquilo. A ação não precisa estar só relacionada à emoção. E você não precisa, você tem que programar a sua vida de alguma forma que você consiga tomar aquela ação sem depender da sua emoção. Então, eu decidi que eu vou fazer exercício. Eu trabalho, tenho plantão, então um dia sim, um dia não. É o que eu estou conseguindo. Então, eu decidi que eu vou fazer exercício. Um dia sim, um dia não. Independente do que acontecer, eu vou fazer. Vai ter dia que eu não tô feliz, que eu não tô animada, que eu não tô empolgada, mas é a minha ação, eu vou fazer. E muitas vezes a sua ação, ela vai criar uma emoção. Então, você não estava animada, às vezes eu venho, eu não estou animada pra fazer aquele exercício. Comecei a fazer, coloquei uma música, pronto, animadíssima. E é tudo, viu? No skincare, em tudo. Às vezes quando você vai fazer, não tem aquela emoção, mas depois ela vem. 5. Agir é mudar o seu diálogo interior. Então, muitas vezes nós colocamos frases erradas na nossa cabeça, de que nós não vamos conseguir, de que tá muito difícil. Mas, quando você pensar em agir, você tem que mudar as suas crenças, o que você acredita, o que você pensa sobre você. Ao invés de pensar, por exemplo, eu vou ler 10 livros. Não, vou ler aqui, só por hoje eu vou fazer esse passo. Hoje eu não tô muito afim, mas olha, se eu fizer isso daqui, eu sei que eu vou me sentir melhor. Então, mudar as suas desculpas, porque pensa que é você conversando com você. Então, vai chegar naquele momento que o seu corpo, sua mente vai tentar te convencer de uma coisa. Então, você tem que ir trabalhando o seu diálogo para que o seu próprio diálogo te estimule. Então, pensa que tem uma voz ali falando com você, né? Presta atenção nessa voz. E com o tempo isso vai melhorar, porque com o tempo você pega essa rotina, esse hábito, então não fica tanto sacrifício. Você tem que facilitar seus hábitos, diminuir a complexidade deles e tornar isso mais fácil e com certeza com esses diálogos internos, tá? Evitar ir só pro negativo e prestar atenção nas suas conversas mentais. O 6º, agir é entender que você não precisa ser obrigado a gostar. Como assim? Eu sei que tem pessoas que elas vão amar fazer um exercício físico. E eu não amo. Mas eu faço. Porque eu sei que é importante pra mim. Talvez você não ame ler. Talvez você não ame... Eu amo beber água. Pra mim é fácil. Eu adoro, assim, quando eu bebo água, sinto o gostinho, né, assim, da água. Mas vai ter gente que odeia. Mas porque você odeia, você é um adulto responsável. A gente não vai fazer na vida só o que a gente gosta. Deixa eu ver se isso tá funcionando, né?
A gente não vai fazer só o que a gente gosta. Nós somos adultos, não dá pra comer doce a vida inteira só. Então, tem que entender que sim, você não é obrigada a gostar. E não se culpe por isso. Tem um monte de coisa que eu faço que eu não gosto. Eu não gosto de fazer exercício. Eu sou uma pessoa que eu sou mais tranquila, que eu gosto de deitar, gosto de dormir, gosto de ficar quietinho no meu canto. Não sou uma pessoa enérgica que vai, meu Deus, vou acordar cedo, fazer exercício, mas eu sei que eu preciso. E eu estou fazendo, eu estou agindo, estou mantendo, anotando aqui no caderninho, cada dia que eu faço, quanto eu fiz. Enfim, tô no começo, mas vai dar certo. E eu sei que eu quero manter isso, porque às vezes você vai lá, faz, enquanto você tá empolgado, passou a empolgação, acabou, não quer mais. Então, é isso. E o 7º e último, agir é encerrar o ciclo da hesitação. Você para de falar que você vai fazer e faz. Porque a única coisa que... Tem uma coisa que eu gosto muito que fala assim, mudar é verbo. Então, mudar, quando você fala mudar, né? Eu quero... Eu desejo, eu sonho com isso. Não é sonhar, não é falar. Então, não tá no campo do pensamento, não tá no campo da palavra, está no campo da ação. Então, você tem que parar de hesitar, de deixar pra amanhã. E um dia, sabe aquele ponto de virada que você fala, hoje, eu decido. E aí é que vai fazer a diferença. Então, assim, sabe quando você pega um dia, fala assim, eu me recuso a viver essa vida. Por exemplo, ai, minha roupa tá apertada. Hoje eu olhei e vou falar assim, não, eu me recuso a estar assim. Eu me recuso a estar cansada. Eu me recuso a ter que conviver com a minha pele cheia de espinha ou com essa mancha. Eu quero mudar isso. Então, você fazer é você colocar o fim nessa hesitação e resolver mudar a sua vida. Mudar é verbo. Mudar não é desejo, mudar não é intenção. Você só vai mudar quando você agir. E aí, pra finalizar, não é força. Não é aquela disciplina, aquela coisa. Para você mudar não tem que ser algo que seja insuportável, que seja difícil. É só um ponto de ruptura. É uma mudança, é um novo olhar, é uma nova conversa com você. É você parar de aceitar a vida que te aparece, sabe? E mudar. Então, assim, vai estudar, beber água. Não é todo mundo perfeito. Tem um monte de dia que eu falho também, que eu tô cansada. Mas são decisões. Então, mudar é uma decisão, mudar é um verbo. Você precisa fazer. Então, é sobre agir. É sobre mudar, arrumar aquele guarda-roupa que tá bagunçado, organizar aquela gaveta. Tomar uma decisão pequena hoje. Tomar uma decisão. Escreve num caderninho, escreve seu compromisso, muda essa decisão e muda sua vida. Muitas coisas da minha vida foi assim, sabe? Eu sonhei com aquilo, decidi e vamos. Você sabe se vai dar certo, se não vai? Não sabe. Só que você pode lidar com isso, com essa sua verdade aí, que, né, é mais fácil viver no mundo perfeito da cabeça, mas você se arriscar e se colocar pro mundo, pra vida, eu fico pensando, sabe? Essa vida que nós vivemos tem que viver, gente, porque eu trabalho em UTI e eu já vi cada situação assim, e a pessoa tava vivendo normal, tava andando num carro, acontece um acidente, tem um dano neurológico e nunca mais, né, tem aquela vida que ela poderia ter, sei lá, a pessoa... Tanta coisa que pode acontecer. Eu já fui atropelada também, já sofri acidente de carro, já caí da escada. E cada coisinha dessa me fez pensar, sabe? Então hoje eu penso que a vida a gente tem que se entregar e agir, tá? Então você tenha bons pensamentos, coloque essas palavras na sua vida, então fale. E principalmente, coloque em ação. Muda a sua vida. Tanto internamente quanto externamente. Então, se desenvolva. O que eu tô fazendo aqui é um pouco disso, tá? Porque eu falei que eu ia fazer e eu tô fazendo. Vai ser legal? Vai dar certo? Não vai? Não sei. Esse canal é uma prova minha de que eu tô aqui falando, fazendo algo que eu queria fazer. Vamos ver o que vai ser. É isso. Eu espero que você, então, hoje tome uma pequena decisão. Mude seu diálogo interno, aceite as suas imperfeições, viva o processo, você não precisa estar só 100% empolgada. E comece, quando você terminar esse vídeo, faz alguma pequena ação.